O que é uma Constituição e por que ela é importante? Fala pessoal, meu nome é Fernanda, nesse canal a gente fala um pouco de tudo e eu estou começando agora uma série de vídeos em que eu vou falar sobre a nossa Constituição. Essa série de vídeos ela é destinada a vídeos principalmente sobre o período eleitoral, para a gente saber um pouco das funções dos deputados, senadores, presidente da República, governadores, todas essas pessoas que nós elegeremos esse ano. Hoje nós vamos começar falando sobre o que é uma Constituição e para que ela serve, por que ela é importante. Bom, para começar, o que é uma Constituição? Se você gosta desse assunto, já curte aqui, já se inscreve no canal. Bom, uma Constituição, ela é o nosso texto base de organização do Estado. Dentro do direito, nós temos várias pessoas que vão conceituar uma Constituição, seja pela forma, por como ela pode ser mudada, pelo tamanho do texto, se ela é mais sintética, se ela é mais analítica, se ela pode ser mudada de uma forma rápida ou se é muito difícil para ser mudada. Todas essas coisas vão trazer classificações para uma Constituição. Mas a Constituição é um texto e esse texto é normativo que vai definir o que é o Estado. Um Estado que eu falo é um país, um Estado-nação, e como ele se organiza. Então, vai dizer assim, como é a organização? Como é que isso aqui funciona? Quais são as regras do jogo dentro desse país? O que é que pode, o que é que não pode? Então, ela nasce para ser tanto um local em que nós vamos ter ali a definição de direitos fundamentais, que são aqueles direitos que estão lá no artigo 5º, né? Começam no artigo 5º, e vão decorrendo ali na Constituição. A gente também tem o artigo 6º, a parte de direitos políticos ali a partir do artigo 12º, se não me engano. E nessa Constituição, então, a gente vai ter direitos fundamentais sendo colocados e nós vamos ter os limitadores do Estado. Então, é na nossa Constituição que nós vamos ter os dizeres ali para o presidente da República, que faz parte do Poder Executivo, para os deputados, que fazem parte do Poder Legislativo, para o judiciário, juízes, desembargadores, essa palavra me fugiu à mente, tá vindo outras palavras. Então, a nossa Constituição, ela organiza o Estado, ela coloca limites para a atuação do presidente, do deputado, do senador, do governador, e ela vai também colocar direitos fundamentais. Em essência, é isso que é para uma Constituição tratar, dentro das tantas definições que nós temos. Mas é claro que aqui no Brasil, a nossa Constituição ela é analítica, ela é muito extensa, então ela trata de muitos temas que ela nem precisaria tratar. Por exemplo, dentro da nossa Constituição tem uma parte que fala dos impostos, da parte tributária, ela fala de seguridade social, ela fala de saúde, ela fala de família, ela fala de várias questões e ela tem também uma grande parte destinada à organização do Estado. Inclusive está lá o título, é Organização do Estado, em que ela vai dizer, por exemplo, qual que é a função de um governador, qual que é a função do presidente da República, de um senador, de um deputado federal. Então, a gente vai conseguir extrair da Constituição realmente o funcionamento do nosso Estado. Por isso que a gente vê muitas vezes essa questão de eu quero aprovar isso, mas para isso tem que mudar a Constituição, tem que alterar a Constituição. Então, eu tenho que fazer uma emenda constitucional, que é uma emenda à Constituição, justamente para que eu consiga mudar a forma de funcionamento do Estado. Então, é para isso que serve uma Constituição, é para isso que existe. Só que essa Constituição, quando ela nasce na sua essência, e quando eu falo quando ela nasce na sua essência, quando nasce a ideia de se ter uma Constituição, se nasce junto, muito forte, a ideia de limitar o poder do Estado. A gente sabe, se a gente olhar historicamente, que nós víamos de estados absolutistas, estados que tinham o poder total. O indivíduo ele não tinha autonomia, ele não podia governar a sua própria vida. Então, nós tínhamos ali estados absolutistas. Os anos vão passando e vai havendo uma evolução para que a gente saia desse estado absolutista e passe a ter um estado que haja dentro de limites. Ele vai ter ali, limites, uma moldura. Inclusive, existe doutrinadores dentro do direito, que é o que a gente chama, que fala dessa Constituição moldura. Ou seja, eu tenho aqui uma moldura e dentro dessa moldura é o que o Estado pode fazer. Passou disso, ele não pode mais fazer. Se ele desrespeitar, se ele sair dessa moldura, se ele extrapolar, ele vai estar violando a Constituição. Então, quando a gente sai desse estado absolutista,
a gente percebe a necessidade de ter um texto constitucional e esse texto vai precisar colocar as regras do jogo, vai precisar limitar os poderes do Estado. Então, uma função precípua da Constituição é essa limitação do poder estatal, é definição das regras do jogo e daquilo que é mais importante para um Estado. A Constituição, Estado, gente, só lembrando, quando eu falo Estado, eu estou falando de Estado-nação. A Constituição, ela vem justamente para que a gente evite voltar para aquele lugar de Estado absolutista, de Estado que tudo pode, que em tudo se mete, de Estado que faz execução, de Estado que não respeita nenhum direito, nenhum limite, nenhuma garantia, de Estado que não assegura devido processo legal, de um Estado onde não há lei, onde a tortura é liberado para conseguir chegar aos fins do Estado, em que o monarca, né, o rei, ele consegue, por exemplo, fazer aumento de impostos de forma demasiada, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de limitação. Então, quando uma Constituição ela nasce, ela vem para proteger o indivíduo, tanto por colocar lá no seu texto quais são os direitos fundamentais dos indivíduos que precisam ser respeitados. E veja, existe uma definição muito interessante que é a Constituição ela não dá direitos. Ela não dá direitos, ela apenas declara esses direitos. Esses direitos já são natos nossos. Eu tenho direito à vida porque eu tenho direito à vida e não porque a Constituição disse que eu tenho direito à vida. Até porque, se for assim, nós entraríamos em uma literalidade do texto de que se a Constituição não disser que eu tenho direito à vida, então eu não tenho direito à vida, como um ser humano que nasceu e que está vivo. Então a gente também não pode partir desse ponto. O ponto é, eu já tenho direitos e eu tenho um texto aqui que declara esses direitos e me dá instrumentos para assegurar o cumprimento desses direitos. Assim como essa Constituição diz como é que o Estado ele vai se organizar, como é que ele deve funcionar e quais são os instrumentos que eu, como cidadã, posso utilizar caso as regras do jogo não estejam sendo respeitadas. Então, uma Constituição ela é o texto base de um Estado-nação para definir o funcionamento desse Estado-nação, para dizer as regras do jogo, para proteger o cidadão que faz parte daquele Estado-nação e para dar, então, efetividade, porque as suas normas também elas vão ter um caráter de elas precisam ser cumpridas, precisam ser colocadas em prática. Então, se eu falo que um direito existe, eu vou precisar buscar formas para efetivar esse direito. Então, tudo isso é função da nossa Constituição. A Constituição ela é importantíssima. Aqui no Brasil, nós temos uma grande discussão sobre a Constituição, porque ela realmente, primeiro, ela é analítica, ela é muito grande, ela fala de temas que ela não precisaria falar, porque existem, como eu falei, se uma Constituição ela existe para declarar os direitos do cidadão e limitar os poderes do Estado, o texto constitucional deveria se limitar a isso. Mas não, a nossa Constituição ela é analítica e isso traz alguns problemas, inclusive nas questões políticas, porque você acaba criando uma situação de tensão entre os estados e a União, entre os municípios e os estados com a União e vice-versa. E também entre os poderes, né, o legislativo, executivo e judiciário, justamente por ter uma Constituição que colocou tantas coisas como sua atribuição. Esse é apenas o primeiro vídeo dessa série. Eu espero que você tenha entendido. Comente aqui se você entendeu por que existe uma Constituição, para que ela serve, por que ela é tão comentada atualmente, inclusive a nossa com tantas controvérsias sobre ela, por ela ser tão extensa, acaba que fica difícil, até porque a nossa Constituição ela é rígida, ou seja, para mudar essa Constituição não é tão fácil assim, ou não deveria ser. E isso pode trazer um certo engessamento. Por outro lado, a Constituição é um texto que é para trazer segurança. Então, se é para trazer segurança para o cidadão, ele também não pode ser mudado rapidamente. Então, a gente fica ali tentando ver qual que é a melhor interpretação, qual que é o melhor caminho para tratar desta Constituição. Mas esse é só o primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre outros assuntos. É um vídeo inicial. Se você gostou, já curte o vídeo, se inscreve, comenta aqui, me fala aí se você já conhecia esses conceitos de Constituição, se você já tinha noção do porquê existe, para que serve uma Constituição. E nós nos vemos então no próximo vídeo.